Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma exposição bíblica trazida a você pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. E sem mais delongas, vamos para a exposição. Bom dia. Existe um questionamento que frequentemente fazemos a nós mesmos, seja fruto de uma aula de teologia ou do estudo de 2 Pedro, sobre o em que consiste a nossa participação em toda essa grande obra de Deus de nos moldar à imagem de Cristo. Na minha última capela com vocês, eu afirmei que a nossa santificação, entre aspas, nada mais é, fecha aspas, do que a nossa justificação posta em prática. A atribuição da justiça de Cristo a nós, vivenciada ou evidenciada agora na prática por meio das muitas atitudes, dos muitos âmbitos que temos nas nossas vidas. Mas qual é a nossa participação nisso tudo? Onde é que nós nos encaixamos nisso? Como também mencionei, muitos acreditam que a salvação é pela graça, mas têm a séria tendência de acreditar que a santificação ou a vivência dessa salvação é pela soma dos seus esforços, por aquilo que faz ou por aquilo que deixa de fazer. E nesse parágrafo maior que tenho trabalhado, e ele ainda vai durar mais uma mensagem, do capítulo 1, verso 3 ao 11, Pedro demonstra nitidamente que todas as coisas já nos foram doadas. Absolutamente tudo aquilo de que necessitamos para a vivência da nossa eleição, da nossa vocação, todas essas coisas já nos foram doadas. No entanto, dois grupos de pessoas, ou dois tipos de pessoas são retratadas aqui nesse parágrafo. Primeiro dos grupos, as pessoas diligentes, aquelas que zelosamente, cuidadosamente, com extrema dedicação e vontade, lançam mão de todas essas coisas doadas e então as evidenciam na prática das suas vidas. E aquelas que Pedro chama de cegos, verso 9, aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Embora a figura da cegueira seja bem negativa ao longo do Novo Testamento, aqui não fala sobre crentes carnais, coisas desse tipo, até porque não há espaço para pensarmos nesses termos na vida cristã. Mas fala sobre pessoas que, embora já tenham recebido isso, talvez não estejam tão atentas, talvez não sejam tão diligentes ou dedicadas em lançarem mão disso e então praticarem. E a grande ênfase aqui desse parágrafo é essa expressão, verso 5, reunindo toda a vossa diligência, associai. Essas duas palavras aparecerão de duas outras formas, ainda nesse parágrafo, um pouquinho mais adiante. Então, eu quero ler todo ele e assim trabalhar hoje do verso 5 ao verso 7. Como é que nós evidenciamos na prática todas essas coisas que foram doadas e que são compatíveis com a vida piedosa para a qual Deus nos chamou em Jesus. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele define, então, o que é essa vida inativa e infrutífera. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Importante nós entendermos essa confirmação da vossa vocação e eleição no verso 10. Pedro já havia falado lá em 1 Pedro capítulo 1 sobre a eleição daqueles crentes.
para a obediência no Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Basicamente, para que estivessem em Cristo e pudessem desfrutar de absolutamente tudo aquilo que Cristo havia provido a eles pela sua morte e ressurreição. Então, na medida que esses crentes vivem as virtudes expressas do verso 5 ao 7, eles confirmam, ou eles demonstram, eles evidenciam a realidade e veracidade de um determinado estado ou condição, que é justamente a da vocação e da eleição. Vocação como chamamento deles para pertencerem a Cristo, e a eleição como a separação para que pudessem fazer parte de tudo isso. Então, na medida que eles vivem esse verso 5 ao verso 11, eles demonstram essa eleição, esse chamamento ao pertencimento em Jesus. É por isso, então, que Pedro começa esse verso 5 dizendo: por isso mesmo, tendo em vista todas as coisas já doadas, tendo em vista essa coparticipação da natureza divina, reúnam toda a vossa diligência. A ideia aqui é basicamente de você somar esforços. Como se fosse possível você angariar motivações, esforços, disposições para uma determinada atividade. Esse é o significado da palavra diligência. Zelo, cuidado, uma extrema de uma preocupação para a execução de uma determinada atividade ou tarefa. Então vocês reúnem tudo aquilo que é necessário em termos de motivações, de disposições para algo. E a esta diligência vocês associam a fé, a virtude e tudo aquilo que vem adiante. Vocês têm tanto uma disposição interna, quanto estão providos de tudo aquilo que é necessário para a execução plena desta motivação. Isso é um pouco parecido com aquele que eu chamo de o dia do semestre, em que eu faço as coisas, os serviços domésticos, ali, aquelas coisas ligadas talvez para alguns à masculinidade, tipo pregar, bater, consertar, arrumar. Eu curto mais a culinária mesmo, a gastronomia. E uma vez por semestre eu separo o tempo para isso. Eu falo: Ju, hoje é o dia. Separe tudo o que você tem para eu fazer. De consertar eletrodoméstico. Eu conheço, estudei isso também. Reúna tudo que você quiser e aí eu faço. E à medida que o dia vai passando, eu vou perguntando: acabou? Ela diz: não, tem mais isso. Beleza, eu dispus aquele dia. E eu faço aquela atividade. Ju, acabou? Aí ela fala: não, tem mais aquilo outro. Aí eu vou e faço. Lá em algum momento, da meia da tarde, ela diz: acabou. Eu falei: ok. Helder, lembrei. Passou, já era. Próximo semestre. Coloque aí na sua lista. Próximo semestre, nós fazemos isso. Qual é o problema? É que eu vou para fazer essas coisas e eu estou lá em cima da escada. Ju, você pega a chave de fenda? As esposas aqui talvez me entendam. Ju, você pega lá a fita? Ju, você pega... Eu não me provi de todo o necessário para a execução daquela atividade. Talvez a motivação eu tivesse para tudo que eu precisasse. Mas eu vou fazendo e aí eu vou descobrindo do que eu preciso para fazer. Eu não coloquei as coisas à minha disposição, ali, ao alcance da mão. Então, na verdade, a Ju separa também o dia para estar comigo, para me dar todas as coisas que eu preciso fazer ali, ou ter para executar aquelas atividades. Isso é diferente do que Pedro está dizendo. Que é tanto uma motivação, quanto a provisão de todo o necessário para executar isso. É como se não pudesse faltar nada. E quando nós entendemos todas aquelas coisas que têm sido doadas, por duas vezes mencionadas, verso 3 e 4, nós perceberemos que Deus já nos deu tudo. Então não nos falta nada. Agora é a questão de colocarmos isso em prática. E pela construção aqui do texto, essas 7 virtudes mencionadas do verso 5 ao verso 7 não são ações isoladas, mas são um grande composto do em que consiste uma vida piedosa. Não é você optar ou pela virtude ou pelo conhecimento, pela fé ou domínio próprio, pela piedade ou perseverança. É, na verdade, um todo que demonstra a completude da obra de Jesus na tua vida. É como se todas essas virtudes permeassem
a sua mente, as suas ações e os seus relacionamentos. Como se em cada atitude que você tivesse, ou cada expressão da sua vida cristã, de alguma forma, talvez com maior ou menor medida, essas virtudes fossem evidenciadas. Não há um juízo de valores aqui, de qual delas é mais importante, ou por qual eu começo. Na verdade, você começa do 100, porque todas essas coisas já te foram dadas. Você não começa numa construção de virtudes para que alcance a plenitude delas em determinado momento da sua jornada cristã. Na verdade, você já parte do todo. Todas as ferramentas, todos os equipamentos já estão à sua mão. E Pedro então diz, associem com a vossa fé a virtude. Eu entendo que aqui fé esteja intimamente ligada a conjunto de doutrinas. Não fé em termos virtuosos do nosso relacionamento com Deus. Porque esse é o contexto de 1 e 2 Pedro. Na verdade, as duas cartas de Pedro lidam com a fé num sentido de conjunto de doutrinas, aquilo em que devemos crer por ser fundamental aquela crença, porque determinará a subsistência na nossa vida cristã. E 2 Pedro, especialmente, é uma carta em que ele lida muito com heresias. Ele lida com hereges, com pessoas que confrontavam a fé cristã. E quando ele conecta a fé à virtude, eu entendo que Pedro estava dizendo o seguinte, as suas declarações ortodoxas da fé cristã são importantes, mas não são suficientes nelas mesmas. Porque se você não tiver uma excelência moral compatível com a moralidade de Cristo, de nada adiantará todas as suas boas declarações teológicas. Pessoal, ortodoxia é importante, mas não é suficiente. Você pode ter as melhores declarações teológicas que alguém pode ter sobre Deus. Mas se uma excelência moral não for acompanhada ou não for evidenciada, você não passa de um livro ambulante, não de uma pessoa salva em Jesus. Os livros têm as melhores declarações teológicas que alguém pode ter, mas ele não tem moralidade em si, ele não tem virtude em si, ele não tem excelência em si. Então a preocupação de Pedro é que eles afirmassem a boa teologia, a doutrina mais correta possível aqui expressa pela palavra fé. Mas a esta fé eles associassem, eles agregassem, eles somassem, eles trouxessem junto da fé essa virtude. Você deve ter percebido que no verso 3, Pedro disse que essa virtude é aquilo que qualifica ou caracteriza o próprio Jesus. E que quando, portanto, pela fé fomos justificados em Cristo, nós agora nos aproximamos tão estreitamente dele em que aquilo que pertence a ele, pela coparticipação da natureza divina, é atribuído a nós. Ou seja, essa excelência moral já nos é possível por causa de Jesus. Isso é implicação da justificação pela fé. Eventualmente, nós pensamos em justificação pela fé muito mais nos benefícios eternos da libertação da condenação do que também das expressões práticas e vivenciais dessa justificação. Agora é possível viver segundo Deus. Agora é possível viver de acordo com o propósito de Deus, porque Cristo já removeu de mim a culpa que pesava contra mim e que, portanto, me distanciava eternamente, infinitamente de Deus. Então, agora é possível essa excelência moral. Antes de Cristo, nós não podíamos não pecar. Antes de Cristo, nós não podíamos optar por aquilo que é moralmente excelente. Agora, em Cristo, isso é possível, porque Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, agreguem à fé de vocês a virtude. Essa vida compatível com a boa teologia. Vale muito a pena você estudar como a tradição puritana conecta doutrina e piedade de uma forma impressionante. É como se a piedade, que hoje nós chamaríamos de espiritualidade, é como se a piedade fosse uma evidência vivencial dos nossos bons conceitos teológicos. E Pedro parte disso. A virtude agrega em conhecimento. O termo aqui é da mesma raiz da palavra conhecimento usada no verso 3 e depois usada no verso 8, mas com uma nuance um pouquinho diferente. A do verso 3 e do verso 8, a ênfase é na completude de um determinado conhecimento.
A expressão usada aqui no verso 5 enfatiza a relação que nós temos com o objeto conhecido. A ênfase não é tanto no domínio de um determinado conhecimento, de você dominar a totalidade de um saber, mas principalmente o relacionamento estreito e familiar que você tem com o objeto conhecido. A preocupação de Pedro é que aqueles crentes estivessem extremamente próximos daqueles a quem devem conhecer, num relacionamento tão íntimo que eles pudessem, então, evidenciar essa excelência moral na vida prática. É não nos esquecermos que o nosso desafio como estudantes de Bíblia é não apenas dominarmos a teologia, senão primariamente por meio da boa teologia nos relacionarmos com aquele que é o nosso Senhor. Cuidado para não fazer da Bíblia o seu livro-texto, sendo dissecado nos laboratórios da teologia, se esquecendo que toda a teologia diz respeito, na verdade, a uma pessoa, Cristo Jesus, para quem toda ela aponta. Então a ênfase aqui é um conhecimento fruto de relacionamento, com ênfase no relacionamento, não tanto no domínio de um conhecimento em si. Com esse conhecimento, o domínio próprio. E esse domínio próprio volta para o verso 4. Quando Pedro fala, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Esse termo era usado no mundo antigo para falar sobre a capacidade que uma pessoa tinha de não se entregar às paixões, de não se entregar à impureza, a uma vida libertina. Pelo contrário, era alguém que, a despeito das tentações ou provações que viesse a passar, era capaz de manter o seu controle. Ela não variava diante das paixões que sofria. Agora, é interessante que na Grécia Antiga havia, desde o período espartano, passando pela ética aristotélica, a crença de que alguém vencia as paixões pelo exercício físico. Por isso que Paulo vai dizer lá atrás que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque no combate com as paixões, os apetites carnais, o exercício ele não tem tanto o seu valor, mas a piedade tem. E está muito ligado ao contexto aqui de Pedro, onde o domínio próprio é uma das expressões dessa piedade. Você deve se lembrar que é uma das facetas do fruto do Espírito, no contraste com as obras da carne. Essa capacidade que você tem de não se entregar aos prazeres, por mais prazerosos que eles sejam. Não nos iludamos. Há uma satisfação prazerosa no pecado. Caso contrário, nunca nos sentiríamos atraídos por ele. Tiago vai dizer isso. O pecado ele seduz, ele ludibria de tal forma a nos vender a ideia de que é possível promover a nós um prazer imediato ou que seja permanente a um custo que no momento parece aceitável, mas que em termos eternos ou em termos da nossa vida com Deus, sequer temos condições de pagar. O pecado faz isso conosco. Ele nos vende um prazer que legitimamente não podemos ter a um preço que honestamente não podemos pagar. Mas o domínio próprio me faz permanecer firme e fiel, não cedendo a essas paixões das quais eu já fui liberto. Queridos, a nossa luta contra o pecado, na medida em que a vencemos, nada mais evidenciamos do que aquilo que Deus já nos deu na vitória na cruz. Cristo venceu na cruz, inclusive para nos livrar daquilo que nos aprisionava. Você consegue entender que você não é mais escravo do pecado? Ele já te transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Você não precisa mais se alimentar do pecado. Isso agora torna-se tristemente uma opção do nosso ser, mas não mais uma obrigação anterior à nossa justificação. Então, o domínio próprio, essa capacidade de permanecer invariável diante das provações e tentações, é a expressão desse conhecimento que temos do Senhor. Com o domínio próprio, a perseverança. Muito interessante a construção aqui da ideia de Pedro, porque ele linka uma virtude à outra de uma forma extremamente habilidosa. Porque o domínio próprio ele pode ser exercido pontualmente, mas ele tem um valor mais explícito quando ele é permanente. E aqui entra a perseverança. Eu sei que muitas vezes nós nos contentamos com vitórias pontuais, mas a vida com Jesus
A demonstração do nosso discipulado com Ele e da vivência dessa vida piedosa não é simplesmente a soma de momentos isolados, mas a perseverança na nossa vida com Cristo, independente dessas ações isoladas. E perseverança é a bela capacidade que alguém tem de se colocar debaixo de um grande peso e suportá-lo, porque essa é a sua responsabilidade. Essa pressão das paixões, da corrupção do mundo contra nós, contra as quais lutaremos por todo sempre. Eu sei que nós temos alguma expectativa de que em algum momento essa luta contra o pecado, a luta contra o mundo, a luta contra a corrupção passe. Mas sem ser fúnebre, ela não passará até a sua morte. Porque, na verdade, é o que caracteriza o mundo perverso em que vivemos. Por isso a perseverança é importante. Eu tenho o domínio próprio, a capacidade de não ceder, de não variar diante das tentações, mas eu faço isso perseverantemente. Cuidado para não se iludir com picos de espiritualidade e se esquecer que os vales te esperam na sequência. Você já deve ter tempo suficiente de vida cristã para saber que grandes quedas vêm depois de grandes vitórias, porque baixamos a guarda. Para quem curtia ou curte MMA, deve se lembrar que a queda de Anderson Silva se deu quando ele passou a brincar, não a lutar, a brincar com o seu adversário, baixando a guarda e chamando para a pancada. Não curto MMA, mas essa história é lamentavelmente emblemática nesse esporte. Perseverança. Mesmo a perseverança que esteve presente em Cristo, que o autor de Hebreus capítulo 12 diz. Quer entender perseverança? Leia Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4. O que quer dizer perseverança na luta contra o pecado, que é a mesma perseverança que fez com que Cristo levasse até o fim a obra da cruz, por mais pesada que ela fosse. Então, quando demonstramos essa perseverança, nada mais fazemos do que demonstrar o que o próprio Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E com a perseverança, a piedade. Mencionei semana passada que piedade não é tanto o que fazemos para Deus. Não é tanto uma ação ou outra piedosa. Na verdade, nós temos a figura de alguém piedoso na nossa mente. Geralmente é uma pessoa muito mais velha, extremamente comedida nas palavras, que fala de uma forma muito mansa, alguém muito regular nas atividades da igreja e que tem sempre uma palavra positiva a nos dizer. Parece que essa é a nossa ideia de piedade. Até passa por alguns desses conceitos. Leia depois as cartas pastorais, e elas influenciaram Pedro na escrita de 2 Pedro, e Pedro vai dizer no capítulo 3 que esses crentes para os quais ele escreve receberam cartas de Paulo, com as quais Pedro teve contato, de alguma forma. O conceito de piedade nas pastorais é muito mais uma semelhança com Cristo, que é o grande mistério da piedade, ou aquilo que eu chamo de a piedade encarnada, e que, portanto, na medida em que vivemos Jesus, somos piedosos. Na medida em que evidenciamos essa vida cristã, essa nossa vida de conformação à imagem de Cristo, essa piedade é expressa. Então eu entendo aqui que Pedro está preocupado com aquela vida piedosa moldada por Cristo, que afinal de contas já havia chamado aqueles crentes à sua própria glória e virtude. Não estejam preocupados em ter simplesmente ações isoladas de espiritualidade. Tenham uma vida toda conformada com Jesus. Esse é o desafio da nossa vida cristã. Não é somarmos nossos êxitos espirituais, mas vivermos a vida com Jesus em toda e qualquer circunstância. Com a piedade, a fraternidade. Exclusivamente aqui, amor de irmãos. Irmãos, figurativamente, no Novo Testamento, quando essa palavra é usada, irmãos em Cristo. Os relacionamentos horizontais, que de alguma forma para Pedro aqui serve como avaliação ou evidência de maturidade cristã. É como se pela qualidade dos nossos relacionamentos horizontais fosse possível medir a maturidade da vida cristã de alguém. Como se por meio dos relacionamentos horizontais fosse possível ter alguma noção do em que consiste o relacionamento vertical desse crente com Deus. Ou seja, expressamos com pessoas aquilo que temos com Deus. E você deve se lembrar dos muitos textos que falam sobre amor
entre irmãos em Cristo, quando João diz, aquele que diz amar a Deus a quem não vê, mas odeia seu irmão a quem vê, como pode esse alguém dizer que ama a Deus? Por meio dos relacionamentos interpessoais entre crentes, é evidenciada a vida que nós temos com Deus. E de alguma forma poderíamos pensar o contrário também. Uma vida soberba, indiferente, egoísta, centrada em si mesma, pode ser a evidência de uma vida que não entendeu o porquê Deus nos salvou em Cristo e nos fez viver como povo dele, como igreja. Lembre-se, ele está escrevendo para a igreja, em que quando ele chega no capítulo 2, ele fala de alguns que estavam já cedendo aos falsos mestres. Judas, que baseia-se em Pedro, vai dizer que aqueles crentes para quem ele escreve deveriam se compadecer de alguns que ainda estavam na dúvida, ou seja, no limiar entre permanecerem firmes na doutrina ou cederem às heresias dos falsos mestres. É esse amor, essa dedicação aos irmãos, a preciosidade que devemos enxergar nos relacionamentos. E eu me lembro do meu tempo aqui no SBPV, quando eu me tornei aluno em 1996. Eu nunca fui um grande estudioso. Eu fiz mecânica. Aquela vida medíocre, né? Que é necessário para passar. Numa prova eu tirei meio, na outra eu preciso de 9,5, eu estudo para 9,5, tiro e passo em eletricidade. Aí eu cheguei aqui e eu descobri um outro universo, de uma coisa que eu gostava de estudar, embora nunca soubesse disso. E comecei a me dedicar aos livros, ferozmente. Curto ler, curto estudar, curto conhecimento, seja lá do que for. E eu fui, então, sendo consumido pelos livros aqui no meu primeiro ano. E aí eu conheci a Ju, que hoje é minha esposa, que também gosta de estudar, dedicada, zelosa, mas extremamente dedicada a pessoas, extremamente relacional, interessada genuinamente em pessoas. E os conflitos começaram, porque enquanto nos sentávamos na biblioteca para estudar, ela aproveitava toda a oportunidade para conversar, e aquele famoso cutucão por baixo vinha, e aí os nossos amigos em frente, Helder, não adianta cutucar que a gente está vendo que você está atrapalhando a Ju de conversar com a gente. Helder livros, Juliana pessoas. E num dos auges das nossas crises por causa disso aqui, enquanto namorados, ela disse o seguinte: Helder, só não se esqueça que os seus estudos são para ensinar pessoas, não para você mesmo. Eu fico pensando o quanto muitas vezes nós não celebramos o conhecimento adquirido, simplesmente nos assentando na nossa torrezinha de marfim e contemplando o domínio que tivemos do conhecimento. Fraternidade. Estudamos por causa de pessoas. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 12. Me gastarei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Que todos os seus esforços aqui tenha a perspectiva, o conhecimento e o relacionamento com Deus, mas também o aperfeiçoamento para que você sirva pessoas. O objeto do nosso serviço é a edificação da igreja, não da nossa própria história. Com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. O amor aqui sem um objeto definido, tendo em vista que ele diz fraternidade em relação a outras pessoas, eu entendo como sendo amor a Deus. Que tudo isso demonstre o amor que vocês têm por Deus. Porque se não for esse amor por Deus, todo o sofrimento, dificuldade pelos quais vocês têm passado, de acordo com 1 Pedro, não fará qualquer sentido. Ninguém permanece firme e fiel por muito tempo só por boa motivação. Mas ninguém arreda o pé se demonstrar genuíno amor. Esse amor a Deus que levaria esses crentes a esse permanecer firme e fiel na fé cristã. Separe algum tempo hoje, talvez para usar essa lista aqui do verso 5 ao 11, como um checklist. Lembre-se, não é um ou outro. Talvez um seja evidenciado em maior ou menor medida em determinados momentos. Mas verificar o seu coração, o quanto sua vida cristã tem sido demonstrada por essas virtudes. O quanto talvez você já cresceu mais em uma do que em outra. O quanto você tem de desafio em crescer naquelas que talvez ainda sejam negligenciadas. Eu quero orar e pedir que Deus nos dê um bom dia.
Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo texto de Pedro, a exortação que ele nos traz, a essa vivência da vida cristã por meio das virtudes. Deus, obrigado porque o Senhor já nos deu tudo em Jesus. Mas nos ajude a reunir todas essas coisas, as motivações, as disposições e interesses, para evidenciarmos essas virtudes, para que não demonstremos essa cegueira, esse esquecimento de onde o Senhor nos tirou. E Deus, que o dia de hoje seja uma grande oportunidade para evidenciarmos isso a pessoas que estão à nossa volta e talvez até aquelas que ainda não te conhecem. Amém. E essa foi mais uma exposição bíblica. Obrigado por ter ouvido. Para saber mais, nos siga no Facebook e no Instagram, SBPV Brasil. Palavra da Vida. Teologia para vida e ministério.